Aula 8 de Sociologia da Educação, Biologia, Módulo 1. Emile Durkheim, Conceitos Básicos, Método Funcionalista e Educação. Emile Durkheim, ele nasceu em 1858, na França, e faleceu em 1917. Foi sociólogo, foi o primeiro sociólogo a criar uma disciplina, uma cátedra de sociologia numa universidade, foi a Universidade Francesa. A categoria dele para o estudo da sociedade foi o fato social. Ele entendia que se deveria estudar a sociedade como se fosse um objeto, uma coisa, né? A partir dessa concepção dele de fato social. Por isso que também o pensamento dele, ao querer estudar a sociedade como se fosse um objeto, né, parece um pouco com o pensamento do Auguste Comte, quando Comte quer estudar a sociedade como era estudada a física, né, que ele estudava a estática e a dinâmica, né, e o Comte fez uma adaptação. A estática ele colocou a ordem social e a dinâmica ele denominou de progresso social para o estudo da sociedade. Então, o Durkheim ele tem também uma concepção próxima a isso quando ele busca, né, dizer que devemos observar os fenômenos sociais como se fossem coisas, né, fatos, né, por isso que ele chama fato social. E o fato social, quando eu desempenho minha tarefa de irmão, de marido, de professor ou de cidadão, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes, esses deveres, essas obrigações. Ainda que eles estejam de acordo com meus sentimentos próprios, com as minhas convicções, e que eu sinta interiormente a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. Se eles existiam antes dele, é que existem fora dele. Funcionam independentemente do uso que faço deles. Que se tomem um a um todos os membros de que é composta a sociedade, o que precede poderá ser repetido a propósito de cada um deles. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. O que ele quer dizer isso? O que é o fato social? É a maneira da gente sentir, pensar e agir. Segundo Durkheim, isso vem da sociedade para cada pessoa e abrange todas as pessoas de um mesmo meio social. E além disso, né, a expectativa que a sociedade tem a respeito do comportamento de cada um, né, que ela espera que ocorra conforme aquilo que ela acha que é o melhor, que é o adequado, né, essa expectativa ela cobra das pessoas, né, a ação adequada de integração ao seu meio social. E faz isso, né, de uma forma geralmente coercitiva, quase que obrigando as pessoas, dentro de determinado limite, a se enquadrar, a se ajustar à expectativa social. Isso é o que o Durkheim chama de fato social. Então, as características dos fatos sociais para Durkheim são três, que é essa forma de, que eu já falei antes, né? O fato social é a forma de sentir, pensar e agir. Então a nossa forma de sentir, pensar e agir, segundo Durkheim, ela vem de fora da sociedade para o indivíduo, por isso a característica de exterioridade. O indivíduo nasce, já tem ali toda uma sociedade, uma cultura, os costumes, os hábitos, e isso vai sendo repassado para ele. E ele vai assimilando, incorporando esses hábitos. Por isso que ele diz que vem da sociedade para o indivíduo, um comportamento que ele vai aprendendo. Generalidade é a outra característica, porque aquele indivíduo ele está num grupo social
E, no geral, todas as pessoas daquele grupo social, ele sofre influência, né, cultural, de comportamento, educacional, religiosa, daquele mesmo grupo. Portanto, né, essa influência é geral dentro daquele grupo social. Claro que mudando de sociedade, de cultura, aí são outros costumes, né, outro comportamento e outras expectativas. Mas dentro do mesmo grupo social, há uma expectativa no geral, né, que abrange a todas as pessoas daquele mesmo grupo social. E além disso, a outra característica, que são três, é a coercitividade, são as características dos fatos sociais. O que é a coercitividade? É a pressão para que as pessoas atendam às expectativas de comportamento que seu grupo social tem dela. É coercitivo, ou seja, praticamente obriga o indivíduo, né, a se ajustar dentro daquele padrão de comportamento. Por exemplo, muitos jovens de 14, 15, 16 anos, às vezes têm vontade de não estudar mais, mas a família e a sociedade, os amigos, etc., praticamente cobram que ele continue estudando. É algo praticamente obrigatório, né? Por quê? Porque a educação é um valor muito forte dentro da nossa sociedade e, portanto, há toda uma pressão para que a pessoa se enquadre dentro disso e possa retomar os seus estudos. Exemplos de fatos sociais: a educação, a escolarização, o vestir-se, o mercado, o casamento, o trabalho. Por quê? Porque isso sempre atende àquelas características que eu já falei, né? Ela vem da sociedade para o indivíduo, abrange todos os indivíduos de um mesmo grupo social, né? E é coercitivo, né? De uma certa forma, né, induz a pessoa, né, a agir de acordo com a expectativa daquele grupo social. Socialização. O que é a socialização? O que é o processo de socialização? É o processo através do qual o indivíduo vai se integrando ao seu meio, assimilando, incorporando, né, os padrões de comportamento de seu grupo ou comunidade e adequando-se à sociedade em que vive. Isso é o que se chama socialização. Todos nós passamos e sofremos, né, e somos influenciados e condicionados através do processo de socialização. Então, é o processo pelo qual uma pessoa internaliza ou incorpora as normas dos grupos em que vive. O fato de uma criança, um adolescente ou um adulto, logo cedo, após acordar, banhar-se, escovar os dentes, vestir-se, arrumar-se todo, ir à escola ou ao trabalho, atendendo a determinadas expectativas que a sociedade tem de cada um, é um exemplo de socialização. O aprendizado da língua, a aquisição e a aceitação de costumes e crenças representam também o processo de socialização. Então, socializar é você condicionar o indivíduo para assimilar a cultura, a educação, os costumes, as religiões do seu meio, né, para que o indivíduo possa assim se ajustar, se adequar à sociedade que ele vive. A educação formal e todos os procedimentos desenvolvidos nas escolas constituem processos de socialização. Esses processos de socialização são fundamentais para a pessoa viver em sociedade, seja para preparar para o mercado de trabalho, seja para preparar a pessoa para o comportamento de cidadão, saber os seus direitos e os seus deveres, as suas obrigações para com a sociedade. As pessoas são socializadas nos mais diversos meios, como a família, a igreja, a escola, grupos de amigos, né, clubes, TV, livros, redes sociais, etc. Todos esses meios, né, esses instrumentos, contribuem, de uma certa forma, para a socialização de cada pessoa dentro do seu grupo social. Durkheim, o método funcionalista ou comparativo. Né? O Durkheim descreve o método funcionalista, né, que, segundo ele, cada pessoa e cada instituição social, ela desempenha uma função na sociedade. E essa função, se for bem desempenhada, o corpo todo social, o conjunto da sociedade, vai funcionar bem. Então vamos ver o que é de fato o funcionalismo. Então, Durkheim diz: a sociedade se apresenta como imenso corpo social, muitas vezes semelhante ao corpo humano,
Por isso essa comparação do corpo social das instituições com o corpo humano. Ela possui vários órgãos, cada qual desempenhando uma função específica. E cada órgão ou instituição depende do outro, de tal forma que, se toda a anatomia social funcionar bem, o corpo todo será saudável. Entretanto, a partir do momento que um desses órgãos ficar doente ou deixar de funcionar, todo o corpo se ressente. Então, se a educação é de baixa qualidade, logicamente que isso está um prejuízo para a sociedade, né? Tanto porque não está conseguindo desenvolver todo o potencial de cada um dos seus membros, como também os serviços prestados por esses membros da sociedade podem ficar comprometidos, não ser de uma boa qualidade. Dentro da nossa sociedade, cada instituição é órgão do corpo social. Por exemplo, a família, o Estado, a escola, a igreja, clube, sindicato, o mercado, etc. Durkheim, em seu livro Sociologia, Educação e Moral, ele cita o conceito de educação segundo Kant. Segundo esse autor, né, o Immanuel Kant, a finalidade da educação consiste em desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Ou seja, toda a perfeição que a pessoa é capaz de adquirir com o máximo de qualidade, de acordo com o seu potencial. Então, para Kant, essa seria a finalidade da educação. Mas o que terá de entender-se por perfeição? Pergunta Durkheim. Como muitas vezes tem sido dito, perfeição é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades humanas. É levar ao mais alto nível todas as potencialidades que em nós existe, realizá-la tão completamente quanto possível. Durkheim vai dizer que essa é uma concepção muito idealista, que na realidade a educação vai se desenvolver de acordo com o nível de progresso, com o contexto social, com o contexto econômico, com o contexto geográfico, né, onde as pessoas habitam. Portanto, essa concepção de perfeição do Kant, ela não se ajusta à realidade. Ela contraria a realidade porque ela não parte da realidade, ela parte de um ideal do que seria, né, um modelo ideal de educação e, portanto, ela é irrealizável. E Durkheim, pegando um outro conceito, ele diz que é menos satisfatório ainda é a definição utilitarista de educação, segundo a qual a educação teria por objetivo transformar o indivíduo num instrumento de felicidade para si próprio e para seus semelhantes. John Stuart Mill. Durkheim critica essa concepção utilitarista, né? Isto porque a felicidade é algo de essencialmente subjetivo, que cada qual aprecia à sua maneira. É uma fórmula assim deixa, pois, indeterminado o fim da educação, uma vez que a abandona ao arbítrio individual de cada um e de cada uma. Então, de fato, aqui, dependendo da subjetividade de cada um, teria uma finalidade a educação. Então, para ele também, isso aqui não corresponde, né, aos objetivos reais, né, da educação. Na nossa próxima aula, a gente vai, então, né, já partir da concepção do próprio Durkheim, né, sobre a visão funcionalista e a questão da socialização no processo educacional. Qual é o conceito dele de educação e como isso é visto do ponto de vista do método funcionalista. Então, agora está aí para vocês também as atividades que correspondem às aulas 7 e 8. Boa sorte para todos e todas.